Sejam muito bem-vindos no nosso canal Bela Roseli e hoje nós falaremos de como foi que se deu o fim da Comuna Parisiense. Então chega junto, eu sou Bela Roseli e eu convido vocês a estarem aqui conosco. A queda da Comuna, como foi que ela se deu, né? Paris continuava cercada pelo exército prussiano e no dia 1º de maio de 1871 foi assinado o Tratado de Frankfurt. Durante as conversações sobre a paz, o Thiers ele vai convencer Otto von Bismarck do perigo que o governo sofria com relação à comuna. E então ele ia falar dos perigos que essa comuna representava, tanto para o governo francês quanto para o alemão, porque ninguém queria, que fosse fundado um governo socialista ali naquela região. Otto von Bismarck então aceitou ajudar o governo de Versalhes a lutar contra a Comuna de Paris. As tropas francesas, reforçadas por um contingente de 100 mil homens, avançaram sobre a cidade. E então, quando chegou o dia 21 e 27 de maio de 1871, começaram a se travar batalhas. Não importava se fosse homem, se fosse mulher, se fosse velho, se fosse criança, foram todos dizimados. Isso mesmo, viu? E então, o que foi que aconteceu? Nessa repressão, mais de 20 mil comunardos foram executados e cerca de 40 mil foram deportados para as colônias francesas. O que é que a gente pode observar? Que eles não tinham nem arsenal para poder combater contra o exército que vinha. Então, eles não tinham lá tanta resistência. Vamos pegar esse gancho histórico e vamos fazer uma comparação aqui com o Brasil. Já ocorreu isso aí aqui no Brasil. Em outras palavras, eu estou falando da questão da região ali de Vaza Barris, Antônio Conselheiro. Ali naquela região ali de Vaza Barris, havia um lugar que era chamado Terra Santa, né? E ali as pessoas que eram tipo como se fosse refúgio da sociedade, né? Os ladrões, as prostitutas, o pessoal estava querendo ter uma vida digna, sair disso aí tudo, viver numa terra prometida, mas sem cometer mais nada de errado, seguia esse Antônio Conselheiro. E aí o que aconteceu? Eles fundaram uma regiãozinha chamada Canudos, e isso aí começou a perturbar o Estado e perturbar a igreja, de tal forma que houve nada mais nada menos do que 5 expedições para derrubar Canudos. E eles resistiram fortemente com pedaços de pau, com foices, com aquilo que eles tinham lá. E foi dizimado do mesmo jeito, criança, mulher, adulto, velhinho, tudo do mesmo jeito. Igualzinho como aconteceu aqui na Comuna de Paris, certo? Então a gente pode fazer essa comparação. Paris com o Brasil, o que foi que aconteceu entre um e outro e as características, certo? Revolução Russa e o leninismo. Não é, de se admirar que lá no século XIX ainda se vivia lá na Rússia o regime feudal, ainda tinha até mesmo o czar. O que é o czar? É o rei da Rússia. Naquela época, o czar, Nicolau II, ele mandou o povo dele para ir para a guerra. Isso aí deixou o pessoal morto de feliz? Lógico que não, já estavam passando fome, numa situação complicadíssima. E aí o que aconteceu? O povo começou a se revoltar, inclusive fundaram 2 chapas, os mencheviques e os bolcheviques. E aí o que acontece? Tomam o poder. Quando eles tomam o poder, a primeira coisa que eles fazem é mata o rei, o checkmate, derrubado do rei. Então, assassinam Nicolau II e também toda a família dele, certo? E aí tem até a lenda da garota Anastácia, quem já assistiu na Walt Disney, tem a história da menina Anastácia, certo? Essa lenda aí, essa história, ela é russa e é uma homenagem a uma meninazinha da família do czar, que foi todos assassinados, e conta a história que sobrou apenas um e era uma menina, para continuar a linhagem do Nicolau II. Mas só que não teve, né, gente? E então, a Rússia ela se aliou com a Tríplice Entente, e isso gerou muito insatisfação do povo e findou que matando o imperador, certo? E então o que foi que aconteceu?
as primeiras revoluções que surgiram, houve a criação aí das máquinas substituindo os operários e isso assustou os operários. Porque antigamente tinha as manufaturas e aí eu reservava um quartinho meu para mim poder fazer a minha produção junto com a minha família e vendia. Se antes eu passava um dia para fazer 2 sapatos, uma máquina vai fazer seus 1000 sapatos no final do dia, né? E então o que foi que aconteceu? Houve uma migração da produção dentro de casa, né, coisa caseira, para ir fazer essas produções dentro das grandes empresas em galpões. Mas com o passar do tempo, a tecnologia foi tomando o espaço do homem. E aí o que foi que aconteceu? Uma das estratégias foi acabar com essa produção familiar e foi o estímulo para a criação de máquinas de grande porte, pois estas apenas cabiam em galpões de fábricas. A jornada de trabalho era muito extensa. Você passava 18 horas do seu dia trabalhando, certo? Para vocês verem como era difícil. E então começou as manifestações. Havia o cartismo, que mandava cartas de insatisfação para o patrão. Mas lógico que o patrão nem tchuiu para nós, né? Ele nem observou esse fator. Então começou o movimento ludista. Se você não lê as minhas cartas e não cumpre as minhas reivindicações, eu não vejo nenhuma saída a não ser quebrar as máquinas, já que elas são responsáveis do meu desemprego, do meu sofrimento. Então quebra a máquina, que é bom. E então, viram que também não dava certo quebrar as máquinas, né? Por quê? Porque quanto mais eles quebravam, mais os empresários pegavam e colocavam outras no lugar. E também quem fosse pego quebrando máquina, a pena era de morte, certo? E então, galera, foi daí que surgiu essa etapa do mercantilismo. As ideias do mercantilismo eram que o Estado devia intervir na economia quando julgasse necessário, deter a tutela do monopólio do comércio, ou seja, se fosse comercializar só poderia ser com o fulano, certo? Não poderia comercializar com mais pessoas, só com uma, certo? Para que não houvesse uma concorrência internacional, o governo era a favor do protecionismo alfandegário, para que produtos de outras partes do mundo não fossem para aquela região para competir um com o outro, certo? O mercado, por si só, não dava conta de regular, por isso era necessário controlá-lo. No campo político, desqualifica-se o pensamento liberal burguês e defendia-se a monarquia absolutista. Também concentrava o seu lucro na circulação da mercadoria, compra e venda. Os teóricos liberais, eles discordavam do pensamento dos fisiocratas, que tinham principais ideias que fundamentavam-se na liberdade do comércio. Por exemplo, quais eram as ideias dos teóricos liberais? O Estado jamais deveria interferir na economia, enquanto os mercantilistas diziam que sim, o Estado deveria interferir. Então, olha a diferença. Mercantilista, Estado pode interferir na economia. O teórico liberal, o Estado não pode interferir na economia. A economia era regida pelas leis naturais, ou seja, a compra e a venda se dava de uma forma automática, né? Por osmose, como dizem os biólogos. Tinha como meta combate ao mercantilismo, ou seja, é totalmente contrário ao mercantilismo, lógico. A transmissão de patrimônio e sua fundação é a propriedade privada. Olha Jean-Jacques Rousseau participando aqui, né? No caso não era Jean-Jacques Rousseau, perdão, é o John Locke. John Locke, ele vai fazer a defesa da propriedade privada, inclusive ele consta na Constituição de 1988, certo, galera? Então, quando a gente falar de transmissão de patrimônio e sua fundamentação na defesa da propriedade privada, teóricos liberais, se lembrem, por favor, do John Locke, a concorrência no mercado deveria ser livre e fundamentada na competição, né? E também na competência de cada um. Mais uma vez, John Locke. Eu tenho autonomia de eu poder comercializar com quem eu bem entender. Eu posso vender o meu produto para quem eu bem entender. Eu tenho direito à propriedade privada. Isso é John Locke.
Isso é teóricos liberais. Então, galera, com isso, eu termino aqui essa edição. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve aí embaixo, deixa o joinha que vai dar certo, viu? E na próxima edição estaremos continuando aqui na apostila de movimentos sociais contemporâneos, aqui comigo, Bela Roseli. E desde já eu mando um beijo, um cheiro, um queijo para todos vocês. Até a próxima edição!